Pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Aqui é o Simão Simões, estou falando do canal aqui do Professor Nômade. E aqui é a primeira a gente tem aqui nosso convidado de hoje, o primeiro entrevistado desse podcast, entrevista, etc e tal, o João, né? O João, eu conheci ele no Brasil. Eu acho que eu conheci o João na real. Eu conheci através das duas holandesas lá, né? Da Mas os holandeses, Mike e a como é que é o nome da outra menina magrinha? Esqueci. Elizabeth, né? isso. Elizabeth. É, a gente conheceu no negócio, acho que foi no museu, acho, no cinema, Foi no presença de boteco. cinema. Foi no boteco? Foi no Sim. boteco. Você tava fingindo que Ah, falava pra cima, que legal. ah, sim, 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 foi isso, é. E daí eu lembro, cara, mas faz bastante tempo, acho, foi 2016, eu acho, 2017, né? 2016, cara, faz muitos anos. Sim, porra, da hora. E aí, tipo, mas por que que eu trouxe o João aqui, né? Por que que ele tá aqui? Tipo, porque ele é meu amigo? Não. Bom, também. Mas por causa que ele já morou na Itália e ele trabalha como, agora ele é professor de história, né? Teleselecionando, Uhum. então ele tem uma experiência no exterior muito massa, assim, que a gente queria, né? Acho que ele pode compartilhar ou dar uma dica muito massa. Principalmente porque a Itália é um destino bastante visitado para brasileiro, né? No geral. Queria que tu se apresentasse e contasse pra gente um pouco da tua história, um pouco de ti, né? De onde é que tu é e tal. Então, eu sou de muitos lugares, eu gosto de falar isso, né? Pô, de Aham. onde é que você é? Entendi. Eu nasci em Ah, Salvador, aham. vivi lá até 99, aí vim para Santa Catarina, e eu disse isso para minha ex-mulher, né? Parece que minha primeira viagem para o exterior foi vindo de Salvador para Florianópolis, porque Uhum. a diferença cultural foi gigante, né? Uhum. Eu passei 10 anos aqui, fiz a graduação na UFSC, fiz o mestrado, e aí surgiu essa oportunidade de ir para a Itália, fazer uma pós-graduação, né, em gestão de empresas sociais. Aí pronto, eu já estava pesquisando a imigração italiana, foi um sonho que eu estava prestes a realizar. Então, Aham. há uns 13 anos atrás, eu estava realizando esse sonho de ir para a Itália. E Aham. voltei em 2015, fiquei 5 anos lá. Acabado de voltar da Itália quando a gente se conheceu, né? Isso, Aham. exatamente. Tu decidiu ir pra Itália especificamente? Tu tava estudando a graduação, tava estudando história mesmo? Tu fez só o curso de história, tipo de graduação, ou tu fez mais alguma outra graduação? A graduação na UFSC em História. E, Aham. assim, foi um longo processo. Na Uhum. Bahia, eu sempre fiquei encantado com a história dos imigrantes no Brasil. Porque lá Aham. é muito pouco, né? Sim, aham. Nós temos uma comunidade. Salvador é um pedaço da África. A cultura africana lá é gigante, é linda, é maravilhosa, mas Uhum. eu não tinha algo diferente daquilo. Então, eu fui para Santa Catarina já pensando em conhecer descendentes de imigrantes, conhecer a história, quem sabe ter contato com o dialeto e tal. Uhum. E essa paixão foi crescendo ao longo da graduação, né? Eu nunca me esqueço de que um professor de história falou assim para mim, professor de história moderna, falou: a Itália não existe, o povo italiano não existe, isso é uma invenção. Quando ele me falou isso, eu falei: caramba, eu quero entender esse negócio. Como é que Uhum. se cria um povo, né? Bom, Aí estou lendo agora sobre a criação do povo de Israel, então acho muito interessante como os povos são formados por interesses políticos e tal. aquele livro lá, que é Comunidades Imaginárias até, né? Comunidades imaginadas, Benedict Anderson, Isso, que exatamente. fala da criação da Indonésia e tal. Porque imagina, a Indonésia tem 3.000 etnias, eu acho, e não sei quantos povos, línguas. Então, como é que tu vai colocar uma coisa só num país desse, entendeu? Não, não tem como. Aham. Tipo, é muito Você doido isso. passa por cima de várias culturas regionais para poder homogeneizar o povo, Uhum. né? Eu estou lendo agora, por exemplo, o livro A Invenção do Povo Judeu, do Salomon Sim. Sen, Eu que é queria ler justamente também. nessa linha do Benedict Anderson e do Eric Hobsbawm, que também falou em tradições inventadas e tal. E Uhum. é interessantíssimo, é fascinante. E daí, eu lembro que eu estava pesquisando a respeito. Minha ex-mulher, na época, era descendente italiano, tinha interesse de ir para a Itália também. Hum. Nós incluímos, né, essas duas possibilidades, né, da gente ir junto para a Itália. Uhum. E foi uma aventura total. Sabe o que é você chegar num país que você mal sabia a língua, que você não sabia pegar um ônibus, que você não sabia. Eu não sabia nada, não sabia o básico, né? Aham. Ela sabia um pouco mais de italiano. Então a gente se virava ali sem inglês, com pouco Sem italiano, inglês? uma aventura, uma aventura uma atrás da outra, Aham. sabe? E eu lembro que a gente deu muita cabeçada, mas quando você está no exterior e você dá cabeçada, você acha legal, porque são coisas diferentes que você não espera, né? Por exemplo, Aham. você entra no ônibus não tem cobrador, Sim, mas é pago. Só que aham. você tem que comprar o bilhete e tal, enfim, uma série de coisas. É. Então, essa relação com o cliente já muda por aí, né? Você sabe o que é que você entrar no ônibus e não ter catraca? Para Uhum, mim, uhum. na época, o Brasil tinha muita Só entra catraca por ainda, eu trás, senti né? Entra por trás, né? eu Aham. entrava por trás, entrava por baixo e tal. É. Era uma coisa que não existia Aham. lá em Trento, onde eu fiquei. Aham. Então, foi isso, foi essa oportunidade de estudar, de trabalhar, né?
e de conhecer toda aquela coisa que a gente só imagina por de ver de perto, como você também está vivendo essa experiência, de ver de perto coisas que você só imaginava. Sim, aham. É, e eu não sei, assim, acho que, principalmente no meu caso, de estar em tanto lugar e tantas realidades, e tantos países e culturas e tal, começa meio que. Acho que o cara acaba simplificando mais a vida também, entendeu? Ou tipo, dando Sim, uma ou não, ou relevando muita coisa, ou até mudando a visão do próprio país, né? Às vezes acho que o país, tem isso que não é tão ruim no Brasil, mas tipo, tá, tem tudo isso que é muito ruim no Brasil também, entendeu? É muito doido isso, mas nem o How are you ou ou Thank you, tipo, em inglês. O italiano esse também não The fala muito Book, inglês, né, o italiano, né? esse The Books on the Table eu The Book tinha, on the só que Table, é. o italiano também não fala inglês, como você bem falou, É. e, mas eu tive que aprender inglês porque tem muito estrangeiro na Itália que não fala italiano. Então eu Uhum, aprendi na marra. Eu lembro que eu comecei um curso de inglês uhum. lá na Itália, aí eu saí, e aí eu, convivendo com os estrangeiros, a minha professora do início do curso, de um ano antes, falou: caramba, como seu inglês melhorou? Eu tive que encarar os caras, tive que falar o que eu entendia, e eu dei esse upgrade Aham. no meu inglês e no italiano na época. Sim, massa. Mas eu acho que é uma coisa que talvez você esteja vivendo também. O que fascina muito é o contato também com estrangeiros, né? É, esse aí que é. Com Aham. os caras. Que o cara na real não espera, né? Quando tu vai viajar, ou quando vai migrar, ou coisa assim, que tu vai. Que eu morei na Rússia e eu, tipo, morar mesmo assim, de mais porque por exemplo, na Rússia foi 1 ano e meio, 2, e na Turquia também 1 ano e meio, ou 2, sabe? Quase 2. Uhum. Então, nunca. Assim, na verdade, o cara não imagina que vai conhecer essa outra comunidade estrangeira, né? Tipo, seja os caras que estão ali para trabalho, ou para estudo, ou que simplesmente fugiram do país porque senão iam morrer, tipo, igual a Turquia, por exemplo, né? Que a Turquia tinha muito refugiado iraniano e do Afeganistão, porque eles literalmente iriam morrer no país deles, se eles não saíssem de lá. Sim, Então, tu começa a ver todas. E tu vê que, inclusive, muitos deles são sob proteção da ONU. Ou outros simplesmente pegaram do próprio bolso, a família tipo, investiu tudo nesse cara aí, nessa mulher aí, tipo, né? É uma coisa até meio triste, assim, sabe? Tipo, de. Que tu vê. Tem gente que é muito pior, tem uma situação de vida muito pior que a tua, às vezes, até, né? Ou que isso tem muito mais surpreende a gente. tem muito mais preconceito também, entendeu? Do que essa galera aí, desse pessoal, do que a gente também, sabe? Então, mas eu sempre. Por isso que eu sempre gostei de viajar, nem que agora essa vida meio nômade, né? De ficar 3 meses no país, pelo menos, sabe? Porque daí dá pra tu alugar um negócio, conhecer as pessoas do lugar, ver como é que é o país. Porque, cara, todo lugar que tu vai e fica 10 dias, 15 dias no lugar turístico, ali no resort, todo lugar do mundo é bonito, entendeu? Todo lugar do mundo é maravilhoso, etc. Vai pra Miami lá fazer compra, tipo, claro, nossa, é muito bom, os Estados Unidos é barato, não sei o quê, mas não vai lá no bairro de cubano, ou de indiano, Sim, ou de haitiano lá, sabe? A quebrada, entendeu? Então, pelo menos eu gosto de fazer esse exercício, né? Tem gente que não gosta, e daí também a pessoa, ninguém precisa ser igual eu, ou tu, né? No caso, então. Mas é eu massa. tive essa, Aham. eu tive essa experiência. Eu morei num residencial universitário que tinha gente do mundo inteiro. Uhum. E eu nunca me esqueço de um casal de LGBT de fugidos do Irã, Uhum, iranianos. uhum. É o que mais tem. É muito É o comum, que mais tem. sabe? Uhum. Sofrendo de perseguição. E eles. Por incrível que pareça, Simão, isso é uma coisa que me chocou muito, Uhum. mas a imagem maravilhosa que eles têm do Brasil. É É, incrível. Incrível. Eles idealizado acham que o até, né? Brasil. Eu ouvi isso de um cara de Bangladesh que eu nunca me esqueci. O Brasil é o país que as raças deram certo. Essa é a imagem que eles têm. Como a gente conseguiu vender esse soft Sim. power nosso, sabe? Que a gente Uhum. tem essa pluralidade, essa democracia racial. Uhum. E eles, quando eu falei que era brasileiro numa loja, ele falou assim, cara, te dou um desconto. Não, por favor, vamos bater uma foto, quero mandar para minha família e tal. A gente Ah, torce massa. pela seleção brasileira. A E, nossa seleção é um soft power que a gente tem lá sim, fora. sim, sim. O Impressionante. futebol é. Aham. E, E eu tive esse contato lá na Europa com os eslavos. Era a uhum. comunidade que mais acolhia. É. Justamente porque sofreu preconceito na Europa. É uma coisa muito louca ver branco com preconceito com branco. É um E, negócio incrível. E aí eu nunca me esqueço, cara, eu nunca, se alguém me contasse, eu nunca iria imaginar uhum. que eu seria acolhido pelos belorussos. Esses caras têm a fama de vilões, né? Pelos Sim, europeus e sim, pelos americanos, ou até pela mídia brasileira, né? Que é a cópia sim, sim. da mídia americana, praticamente. Os russos também são os caras cruel, frio, insensível, entendeu? Traíra. Mas, cara, sabe? Por isso que um dos países que eu mais gostei foi morar na Rússia, sabe? É, você me contou.
E foi o pessoal que mais, assim, eles não estão sorrindo para você, Uhum. mas eles gostam muito mais de você do que você imagina. Aham. Sim. Eles se aproximam muito mais de você, eles são mais companheiros. Eu nunca me esqueço de uma amiga minha chamada Yulia. Hoje ela já casou, já tem gêmeos e tal. Uhum. E na época eu estava sem dinheiro para poder pagar o aluguel. Uhum. Acabou tudo, minha família não tinha como me ajudar, eu e minha ex-mulher, a gente não tinha condições e tal. E eu nunca me esqueço, cara. Ela simplesmente me deu aqui, ó, toma aqui 800 euros. E ela Uhum. trabalhava, aquilo era 2 meses o salário dela, porque ela trabalhava meio período. Aham, eu já vi. Aham, eu também tenho experiência Cara, nisso. foi um negócio incrível, porque eu É. nunca esperei isso aqui no Brasil. É muito comum, isso é coisa de russo, isso é coisa de polaco, isso é coisa de Uhum. moldavo. E quando eles veem um brasileiro, e pessoas do exterior, eles acabam acolhendo mais. É muito É. bonito isso. Teve um agora que eu lembrei uma vez, velho, que tipo, eu tava, não sei se tava na Rússia, em algum outro lugar, mas acho que foi na Rússia, mas eu não lembro qual era o contexto, mas eu falei. Ah, mas tipo, pra mim, eu falei mais como comentário, assim, pra mim isso é muito estranho não ter esse tipo de. Essa coisa aqui. Porque no Brasil eu acho que seria diferente. Aí a mulher falou, mas por que que alguém poderia pensar em fazer um negócio desse? Sim. Então, tipo, eu falei, bom, no Brasil tudo é possível. Sempre vai ter alguém que vai pensar em fazer uma sacanagem ou tentar roubar, tirar vantagem. Porque assim, pra eles é tão absurdo, pra muitos países aqui, muitos povos, né? É tão absurdo tu chegar nesse nível de consciência pra tentar prejudicar o outro tão grande que não passa pela cabeça dele, sabe? Você nem considera essa É, possibilidade. exato, entendeu? Tipo, tem que ser muito criativo pra sacanagem ou pro lado ruim, entendeu? Das coisas, pra maldade mesmo, sabe? Então, por isso que os caras pensaram assim, tá, mas por que que alguém faria isso? Ou por que que alguém chegaria nessa conclusão? Olha, não sei, né? Eu sou do Brasil. E é uma coisa que aconteceu com a gente. A gente estava num grupo de brasileiros e tinha Uhum, uma professora que veio da UDESC, né, visitar a gente e tal. uhum, E a gente estava no ônibus, não, no trem, né? uhum, E o trem estava na penúltima estação. Aí a gente saltou. Quando a gente saltou, a gente estava conversando com ela e deixou a bolsa nesse trem. uhum, E aí ela ficou desesperada, meu passaporte, meus documentos, meu dinheiro, meu Deus, o que eu vou fazer? E tinha uns italianos com a gente, o pessoal, é um pessoal do norte da Itália, e eles assim, calma, o que que houve? Não esqueci minha bolsa. Aí ele falou, não, calma, olha, esse trem tá indo até, daqui a 5 minutos, 7 minutos ele volta. uhum, uhum. Yeah. E ela, não, mas eu deixei minha bolsa, não tá entendendo. E ninguém entendia o desespero dela. Aham, aham, Aí, porque... quando voltou o trem e a bolsa estava no mesmo local, sendo que o trem estava lotado, Uhum, ela ficou impressionada, sim. entendeu? Como é possível que exista uma cultura em que você não tenta sabotar o outro, como você sente no Brasil, né? É. E, cara, na Turquia tem muita cidade histórica lá, óbvio. Porque praticamente a civilização começou naquela região ali, né? Pelo menos a ocidental e Oriente ali e tal. Mas aí tem muitos lugares assim que tem beco, por causa das ruazinhas estreitas, ou sem iluminação nenhuma, ou com uma iluminação péssima. Ou tipo, vários, Uhum. igual foi pra Diyarbakir, que é uma cidade, a capital do. Eu vou falar que foi português mesmo, que se dane o que os turcos acham. Que é o Kurdistão, né? A capital do Kurdistão turco. Sério. Então, tipo, e tem muita ruazinha assim que tu anda assim e tal, e não tem ninguém na rua. Não vem ninguém, nem pessoa dentro de casa, estão tudo trabalhando, né? E assim, eu até mandei um negócio no Instagram na época, tipo, tu teria coragem de andar aqui? Aí as únicas pessoas que falaram não, adivinha o país? O Brasil. Todo mundo falou sim, eu tipo, nossa, que lindo, a cidade, que lindo, não sei o que, tipo, todo mundo estrangeiro, né? Turco, árabe, tipo, russo, inglês, francês, o brasileiro não. E Não, principalmente mulher, não. não, isso é uma coisa gritante, Simão. É a segurança da mulher em vários outros países que não é no Brasil. É, A mulher no Brasil vive com medo. sim. E isso é uma coisa que nos choca, porque a gente cria essa cultura da objetificação da mulher Uhum, e a gente explode nessa situação, em é, que é muito. Basta conversar com uma brasileira. Não, eu tenho que soltar num ponto depois, porque aquele é perigoso para uhum, mim. uhum. Isso não, É um, esse tipo de coisa não existe em nenhum lugar do não mundo, cara. existe. E, tipo, esse tipo de Não existe. pensamento, sabe? Porque por que que alguém vai fazer isso, entendeu? Tipo, mas, né? É muito doido isso. Aí tu falou, a gente tá falando bastante de imigração, dos imigrantes mesmo, né? Ou de outras realidades, mas como que foi a tua experiência no geral com os italianos? O que que eles acham de brasileiro, ou tipo, né? Infelizmente, não foi muito positiva, não. Muito do meu estereótipo que eu tinha, muita da imagem que eu tinha se confirmou. É um Uhum, pessoal que eles têm um preconceito que eles se orgulham, uhum. tá? Nós somos melhores, nós criamos o Renascimento, nós Império criamos meio Romano. mundo.
Nossa comida é extraordinária, nosso padrão de vida, e o É. preconceito que eles têm com a América Latina é gigante, é enorme. Eu nunca me esqueço, eu fiz um estágio numa empresa, numa cooperativa social. Eu nunca me esqueço do cara chegar para mim e falar para mim assim, ó, João, vem aqui, eu vou te mostrar um negócio muito legal. Uhum. Aí ele pegou uma folha e falou, olha, eu vou pegar essa folha aqui, porque eu estava trabalhando com ele. Eu vou colocar nesse negócio, vou apertar esse botão, vai ser uma folha igual. Simão, ele estava me explicando que era uma máquina fotocópia. Nossa. É, porque aquele selvagem da América Latina não existe isso, né? Não, Aham. uma italiana que ia adotar três brasileiros em Curitiba, ali, ela levou uma bateria de celular, que na época ela tinha um celular bem velho, ela levou uma carga de celular extra, porque ela não Uhum. sabia se ia ter condição de carregar o celular dela no Brasil. Sim. Então, esse preconceito foi muito chocante. Agora, por outro lado, tem um respeito no convívio muito grande, Uhum. né? Por exemplo, eu falei no Brasil, olha, eu falei que eu tinha um mestrado no Brasil em educação e eu queria tentar o doutorado. Em nenhum momento do processo seletivo, em nenhum momento eles falaram que eu tinha que trazer um comprovante. A Uhum. partir do momento em que você fala que você tem um título, a pessoa não pode ir lá dizer que você não tem, que você tem que comprovar, porque você é sua declaração. Então tem a palavra da pessoa. Isso é uma É, coisa que me encantou na Europa, sabe? eu acho que A no gente vive, mundo em geral, cara. Porque todo a gente vive país. desconfiando das É. pessoas. Tanto que muitas vezes agora eu tava até nesse negócio no YouTube, né? Tipo, eu vi que muita coisa que dá sucesso pra audiência do Brasil é tipo, termina com a frase, é confiável. Ou é seguro. Entendeu? Imagina. Então, tem alguns. Acho que, igual a gente brinca, né? Tá brincando com um amigo meu. O termo mais pesquisado pro russo é tipo, tem praia. Ou é calor. E pro Sim. brasileiro é seguro ou é confiável. É Tipo, seguro. isso diz muita coisa sobre o país, cara. É muito doido isso, tá ligado? É muito Não, doido. e a nossa visão tem que estar acostumado com isso, né? Isso Aham. que nos choca. É, que é normal já, né? E, Infelizmente. é, e uma coisa agora sim, voltando aos italianos, o que é que eu Aham. senti? Senti muito, assim, tem esse lado social, o modelo europeu é muito forte lá, eles têm que seguir uma norma europeia, tá? Uhum. O preconceito é enorme, tá? O brasileiro tem que ter muita resistência, de coisas do tipo assim, eu tá no ônibus, tá? Uhum. E eu tá na janela, e tem o único local vaga do meu lado. Uhum. A mulher entra, ela não senta do meu lado. Ela espera vagar um outro local para ela poder sentar. Então, esse preconceito é evidente, claro. Uhum. Inclusive, os próprios estrangeiros já estão cientes disso, né? Uhum. E, é, então, assim, esse foi um lado negativo. O lado positivo foi a questão de saber que eles confiam em você sem necessariamente te conhecer. Esse é um dos pontos Uhum. fundamentais que chamou muita atenção. Por causa da É, a palavra, né? Que a gente volta a de novo. palavra é importante. A palavra, ela é. Inclusive, eles não podem duvidar dessa palavra, Uhum. porque isso é legal lá. Você faz uma autodeclaração, é, aquilo tem que ter, é digno de fé, Uhum. né? Outra coisa que a gente vê é a segurança, a comida é extraordinária. Quando o pessoal fala que a comida na Itália é extraordinária, É é boa, porque é é boa. mesmo. Você gasta 100 euros no supermercado por mês e Uhum. você come a melhor comida do mundo. Meu corpo funcionava melhor, Uhum. Uhum. coisas, as frutas, a carne, a única coisa que a gente tem melhor aqui um pouco no Brasil é a carne, eu acho. Todos os produtos industrializados, Uhum. você pode comprar sem medo, porque tem que seguir um padrão italiano de qualidade. Né? Não vai ter Inclusive, papel, não vai ter papelão na carne, não coisa vai ter assim. papel, não vai ter enrolação. Inclusive, eu nunca me esqueço disso, tá? Aham. A caixa de leite era uma caixa de leite de uma marca bem baratinha, mas eles tinham que botar assim, produzidos de vacas na Itália. Eles tinham que falar que a Uhum. qualidade era isso. E realmente é. Uhum. Você come muito bem na Itália pagando muito, muito pouco. Chega a se assustar quanto barato é as coisas na Itália. E eu nunca me esqueço do Panetone Balduco. Olha que audácia. O Hum. Brasil vendia panetone para a Itália, eu vi no supermercado lá, e o preço era ridículo, era tipo 2, 3 euros. Aqui no Brasil Aham. surreal. Não, mas isso acontece Era direto, surreal. cara. Eu lembro que eu via na Rússia a coisa da sadia, frango da sadia, tipo, literalmente, que é como uma coisa de exportação, eles têm que seguir, acho que no Brasil, eu acho, né? Uhum. Eles têm que seguir as leis mesmo. Então, o frango da sadia tinha gosto de frango. E dá pra ver que era bom, assim, sabe? E era mais barato aqui no Brasil. E na Turquia, o café do Brasil era mais barato aqui no Brasil. E era melhor também, entendeu? Então, Café. O café é um ponto que me chocou, porque o Brasil é conhecido por ter o melhor café do mundo. Só que a uhum. gente não toma esse café, Não, ele né? não fica no Brasil. A gente nem chega perto. E aí eu nunca me esqueço que tinha um boteco, uma cafeteria bem pequena na Itália, e um dia eles botaram, chegou café de Santos. Ó.
Porque o café dele é café tipo Santos, que eles É falam, o né? padrão, Café Santos, É, exato. e aí, uma porrada de gente querendo entrar para tomar e tal café. Eu nunca encontrei. Café maravilhoso. Não era aquele gosto que amargava no final, sabe? Então, são essas coisas. Na verdade, o que foi interessante é você ter uma outra visão do Brasil lá fora. Isso foi uma coisa que me impressionou muito. Né? Uma coisa que eu deixaria de alerta para quem for estudar na Itália é a cultura universitária. Você chega na faculdade já com opinião antes do estudo. Né? Você lê algumas páginas e já conhece o conteúdo. Na graduação, você não tem opinião na Itália. Na graduação, você tem que mostrar conteúdo. Então, o professor, quando ele faz um inquérito com você e é oral, é pessoal, ele pergunta, quando eu comecei a responder a mim, o que eu achava do assunto, lembro que era a história da biologia. Ele falou, não, eu quero saber o que o autor disse. Não quero saber o que você compreendeu, eu quero saber o que o autor defendeu. Então, assim, isso foi um choque, porque no Brasil tem muita opinião e pouco fundamento. Lá, você começa a dar sua opinião no doutorado, no final do mestrado. Você começa a ter uma posição, porque você já tem um conteúdo para poder se embasar. No Brasil, isso foi um choque de realidade para mim, que sou mais de ciências humanas, tá? Outra coisa também, a necessidade do inglês. Não se iluda achando que você vai para um país e não vai precisar do inglês. Vai. Porque é muita gente que só fala inglês naquele local. As aulas eram em Né? inglês? Também esqueci de perguntar isso aí. Na universidade era Sim, italiano. eu tive duas matérias que eram aulas em inglês, uma História Internacional, História das Relações Internacionais, e a outra foi História Contemporânea. E os italianos ficavam indignados, porque eles não gostam de falar inglês, eles não falam inglês, Francês, e os professores fizeram a aula em inglês porque ela era uma universidade internacional, a Universidade de Trento. E eu nunca me esqueço dos alunos reclamando, olha, a gente se inscreveu, a gente não sabia que a matéria era em inglês. E aí a professora parou a aula e falou, era uma alemã, ela falou, olha, estude inglês para a sua vida, não é só por causa dessa matéria, né? Até ela teve que falar em italiano para aquelas pessoas que se retiraram do local. Então, o inglês é fundamental. O inglês é fundamental, isso é uma coisa que eu só pude ver na prática lá. E isso eu alertaria com relação à experiência universitária do inglês. Se você for para a Itália, se prepara para um curso muito mais de conteúdo, muito mais de conteúdo. Você tem que para que você aprender o conteúdo, e, por outro lado, você tem que ter um bom domínio do inglês, além do italiano. Bom, antes de eu fazer uma pergunta aqui sobre isso, sobre a vida universitária mesmo, eu quero já, né, lembrar aqui essas dicas que o João tá dando, aqui essas informações para se inscrever no canal, acho que já vale a inscrição, pelo menos a inscrição e o like, né? E como o próprio João falou que precisa do inglês, aqui tem um professor de inglês, então se quiser aula comigo, você pode falar diretamente no meu Instagram, que tá aqui na descrição, minhas redes sociais, beleza? Então, só para fazer essa pausa, esse parênteses, né? Eu queria perguntar acho que eu queria comentar sobre isso no meu aniversário, que eu dei aula para um aluno meu já, que ele estava na Holanda. Daí ele foi para a Holanda. E ele achou muito curioso e engraçado que na Holanda ele tinha um crachá. Porque ele é doutorado e o pesquisador, né, que é uma profissão. Não sei se não sei se na Itália é a mesma coisa, mas a gente vê, por exemplo, um cara que está estudando doutorado ou mestrado no Brasil como se fosse estudante, sabe? Tipo, na Europa, então, é tipo como se fosse um funcionário do país, entendeu? Da universidade. Ele vai lá, ele tem um crachá, ele tem que bater ponto, ele entra, entendeu? Isso que eu achei... Tem que cumprir o horário. Exato, isso que eu achei muito curioso também, entendeu? Então na Itália também é a mesma coisa, né? Tipo, que a Holanda. A Europa toda, ele segue um modelo de 3+2, né? Você tem uma graduação de 3 anos, só que você não consegue trabalhar com nada. Você necessariamente tem que fazer um mestrado, ou Master Degree, né? Na Itália chamam de laurea magistrale, mas na Europa inteira é Master Degree. Então, esses 3 anos mais 2, você não tem que demonstrar capacidade de pesquisa, tá? O doutorado, você é contratado, como você falou, você trabalha como contratado durante 3 anos, 4 anos na universidade, e você tem que dar aula de matéria que você não sabe o conteúdo, você tem que pesquisar em laboratórios que você não era o seu projeto. No Brasil, é muito burro, assim, no sentido de botar, o cara vai para o doutorado, ele só quer pesquisar aquilo do projeto dele. Quando você vai para o doutorado na Holanda, na Inglaterra, na Itália, o cara fala, olha, eu preciso que você ajude nessa pesquisa aqui,
Não tem nada a ver com o que você vai fazer, mas é seu trabalho, você tem que ajudar aqui nessa pesquisa. Então, é um negócio que tem uma mudança completamente de perspectiva, né? E aí já até aprende alguma coisa nova também, né? Sim, eu tenho uma amiga minha muito querida de Videira, que estava fazendo um trabalho sobre água, Uhum. e ela entrou num grupo de pesquisa sobre esgoto. E ela ficou impressionada. Eu falei, cara, eu tenho que mudar meu projeto. Ela acabou mudando o projeto dela porque ela foi obrigada a trabalhar com esgoto, com Uhum. pesquisa de esgoto lá na região, e ela mudou o projeto dela, e inclusive ela já deu assessoria para a ONU. Como que tu conseguiu, na real, agora perguntando, como que tu conseguiu o doutorado na Itália? Tipo, foi pela UFSC ou foi por alguma outra universidade? Ou tu pagou do teu próprio Não, bolso? Como é que foi? o doutorado mesmo eu não consegui fazer. Aham, Eu cheguei a fazer matérias, mas aham, eles não tinham interesse em pesquisar o meu tema, que era a imigração italiana. aham, Eles não estavam preocupados com isso. uhum. O que eu fiz lá foi o mestrado em uma especialização em gestão de empresas sociais. Cara, eu fui na cara e na coragem. Ah, aham, Minha mulher, isso é uma coisa interessante. Eles davam uma bolsa para descendentes de trentinos, que era uma bolsa muito boa, 600 euros. Imagina só naquela época, 600 euros. sim, é bastante. Hospedagem gratuita, universidade gratuita, e ainda dava uma passagem para você visitar sua família e voltar para o Porra, Brasil. Era uma bolsa fantástica, tá? Eram 12 bolsas por ano que eles davam e ela conseguiu. Então, eu fui com ela, e lá na Itália eu fui batendo na porta das universidades. Eu tinha um projeto de pesquisa e uhum, também queria estudar. E aí surgiu essa oportunidade com bolsa, inclusive. Eu lembro que eu ganhei 3 mil euros no total. E eles têm muito interesse em investir, né? Cara, Simão, o que é educação lá fora? O que é essa educação que você está vendo aí? O que é educação no Brasil? uhum, Lá, eles veem claramente que quando você gasta com bolsa para um estudante, você está investindo no seu país, aham, né? aham, Isso, uhum. Por causa, isso é um negócio fascinante. porque é um funcionário também e tudo mais, e é importante eles. É o pensamento, né, cara? É planejamento de longo prazo, né? Também. Não é só, tipo, politicagem e coisa assim. Entendeu? Uma coisa que eu ouvi de um professor de economia, isso foi em 2010. Ele Uhum. falou: vocês acham que a China é o que é porque tem mão de obra barata? Não se iludam, não é por É. causa disso. A China está investindo pesado em educação Uhum. há muito tempo. A China está pagando muita gente para vir aqui na Itália estudar sobre Uhum. arquitetura, sobre construção. Sim. Estava mandando muita gente para vários países para poder estudar. O governo chinês paga, eles vão lá, eles têm que estudar, eles têm que fazer você destacar, têm que aprender a língua local e trazer esse conhecimento para o país, Foi o que a né? Coreia do Sul fez também, nos anos 70. O governo Exatamente. coreano, ele pagou muita gente pra estudar, só que aí tinha que voltar. Não era Só que tinha que igual, voltar. não era igual Ciências Sem Fronteiras que eu conheci, muita gente que foi, ah, beleza, falou, tchau. Entendeu? Cara, esse negócio do Ciências Sem Fronteiras foi um negócio que mais me doeu. Uhum. Eu vou te falar por quê. Uhum. Muitos não iam nem para as aulas. Uhum. Conheci eles em Malta, conheci na Itália, conheci na Inglaterra e tal. E muitos, óbvio, foi só a minha impressão, não posso dizer que são todos assim. Sim. Mas foi a minha impressão. Eles não iam para a universidade. Eles chamavam o cartão que eles usavam para poder sacar o dinheiro da bolsa de Dilma Card, né? E eles literalmente faziam turismo sem fronteiras. Sim. Era viajava. Chegou ao ponto, vocês podem até pesquisar isso. Um reitor da Universidade da Inglaterra falou que não ia mais aceitar brasileiros porque eles não iam para as aulas. Foi uma vergonha para a Que gente. absurdo, né, cara? Um absurdo, sabe? Filhinho do papai que tinha condição, viajando no exterior com dinheiro público e não tinha que dar nenhum retorno para o Brasil. Uhum. Foi assim, um dinheiro jogado no lixo completo. Então, a gente quer fazer algo parecido com outros países, mas é tão mal administrado que a gente acaba dando um tiro no pé. Sim. E acaba acontecendo um negócio desse. Sim. Mas também, Simão, tem uma coisa muito importante, que é o compromisso da pessoa com o seu próprio país. O chinês que ele vai para fora. Ou a própria vida, né, cara? Porque, tipo, porra, eu não vou ficar. É uma coisa de honra mesmo, entendeu? Por que eu vou fazer isso, sabe? Porque eu não tô aqui, não é meu direito, né? Porque eu mereci, porque eu sou bonzão e dane-se. Não, é porque eu sou um ser humano, existe uma sociedade ao meu redor e eu preciso, né? Pensar na sociedade também, não é só em mim, entendeu? Eu não sou uma criança de 5 anos, sabe? Ai, mãe, mamãe, eu É quero uma ir. visão de comunidade. Uma visão de Infantilidade. comunidade. Infantil, eu acho, entendeu? Né? Então. E isso me entristeceu muito, É. como brasileiro, ver isso, sabe? Uhum. E eu ver que tinha tanta gente querendo aquela oportunidade. Eu conheci uma pessoa maravilhosa de um país chamado Djibouti, que fica na África. Uhum, sim. E ele, inclusive, era um desses. Um país extremamente pobre pagou ele para ele estudar doutorado dele
na Itália, em engenharia, né? Porque eles queriam melhorar as condições de vida das pessoas. E o projeto dele era melhorar a condição da água que chegava nas casas. Uhum. Ele foi com essa missão. Ele não Nossa. estava pensando em passear pela Europa, até porque ele não tinha essa visão idílica. Ele tinha a missão: eu vou aprender o máximo para poder ajudar a minha comunidade. É uma visão de comunidade que falta para gente. Sim, sim, Isso nunca. exatamente. Aham. De comunidade, de. Eu acho que talvez por causa da história do Brasil, não sei, posso estar falando bobagem, né? Mas que tem um professor de história talvez possa explicar melhor. Mas eu acho que é por causa que o Brasil nunca foi, na verdade, construído com um negócio de comunidade, né? Sempre era os caras que vinham pra cá, pegavam os índios pra trabalhar como escravo, daí vieram a escravidão, né? Os senhores de escravos, e é um país assim, sabe? Eu, tipo, sempre dá vantagem também, igual quando o Dom João VI chegou, tipo, ele dava título pra todo mundo por dar título, entendeu? Ninguém Sim, merecia nada daquilo ali. É só por causa que tipo, ele fez um favor pro rei, ou um favor pro imperador, ou pra algum funcionário da corte. Ah, não, agora tu é o cara bonzão aqui porque tu tem esse título. Então nunca foi nada. Nunca teve sentido de comunidade ou de sociedade mesmo, né? nunca teve. É Nunca sempre teve. essa divisão: os senhores de escravo, os escravos e o resto do país ali, entendeu? Perfeito, exatamente isso. Inclusive, eu nunca me esqueço na matéria da professora Beatriz Magominian, Ah, sobre escravidão. Beatriz, aham. Sim, Conheço, aham. ela falou Legal. sobre a questão que o projeto de um casal, classe média, entre aspas, né, em Portugal, no período do Brasil colonial, era juntar dinheiro para vir ao Brasil, comprar alguns escravos, alguns escravizados, seres humanos, Uhum, e botar eles para trabalhar, para eles não precisarem trabalhar. Então, essa é a mentalidade que foi se formando em nosso país, uhum. né? De você viver sob a Foda, né, escravidão, velho? sobre. É Uhum. terrível, é terrível. Então, você não criou um senso de comunidade. Você não criou um senso, olha, eu não preciso gostar de você, mas se Uhum. você estiver mal, eu também vou estar mal. Sim. Então, a gente tem que estar bem em conjunto. E as coisas não funcionam se alguém tá mal, né? Entendeu? Por Sim, exemplo, se esse exatamente. cara que ele tá roubando, tá matando, não sei o que, ele tá. Cara, por que que isso acontece naquele lugar? Porque ninguém se pergunta isso, né? Por que que ele chega nesse nível? Tipo, por causa que todo mundo nasce mal e é porque é do perfil desse tipo de povo aí, dessa, da galera desse bairro. Não, cara, porque ninguém quer roubar e matar e ficar na droga. Mas aí já é outro tipo tema de. Então, assim, é muito mais complexo no Brasil, né? É outro tema de segurança pública e a intenção daqui também não é talvez coisa tão política, mas existe a realidade da gente, né? Entendeu? Não é uma coisa que o sistema que funciona, o que vai funcionar, ou o que não vai funcionar, a ideologia que vai funcionar, não. Mas existem fatos, existem realidades, inclusive de outros países, tipo, que existe essa situação, a gente não pode fugir dela. Por que essa situação existe? Né? Mas no Brasil não, tipo, é isso aí porque é isso aí. Ah, tá, beleza. E aí todo mundo aceita e normaliza. Porque como é que tá sendo a volta pro Brasil? Como é que foi essa volta pro Brasil? Como é que tá sendo ensinado no Brasil agora? A educação, que a gente tá falando de educação, né? Como é que tá sendo isso? Cara, é uma revolta constante. Por quê? Lá. O Darcy Ribeiro falou uma coisa que é a mais pura verdade. A crise na educação no Brasil é um projeto, Uhum. né? Isso é evidente. Porque quando você chega acho que com certeza na Malásia também, você vai no horário de entrada numa escola pública. Vai a criança pobre, Uhum. você vê que as roupas são mais simples, Uhum. e a criança com um padrão de vida muito alto na mesma escola. Uhum. Uhum. Você tem uma visão de educação que é algo fundamental e que não pode ser separado por classes. Então, você cria uma educação no Brasil que ela é completamente segregada. As pessoas vão para uma escola pública, que são um depósito de gente, Uhum. tá? É terrível isso, não tem fiscalização praticamente nenhuma. Se você cumpre a burocracia, ninguém te incomoda. Eu falo isso do meu lado como professor. Eu que me esforço para Sim. fazer uma aula melhor. Né? Um dia eu nunca me esqueço, os alunos estavam fazendo algazarra e tal, queriam terminar a aula mais cedo. Eu falei: não, olha, o povo catarinense paga o meu salário para ensinar a história para vocês, eu vou ensinar. Então senta aí e vamos aprender. Uhum. Então, essa é uma vontade minha, porque eu tenho essa vontade de querer fazer diferença na vida dos meus alunos. Quando você chega na Europa, cara, se um casal pobre de brasileiros imigra para a Itália, imigra para Portugal, imigra para a Irlanda, para a Inglaterra, pode ficar tranquilo em relação à educação dos filhos. Uhum. Vai ter escola de excelente qualidade, com ótimos professores, com uma ótima estrutura, e eles não vão precisar pagar nada. Mesmo que estejam ilegais lá, não existe esse negócio de filho de ilegal para a escola pública Uhum. europeia. Tá? Isso é uma coisa muito interessante. Então, isso é uma coisa que me impressionou muito quando eu voltei para o Brasil. Ver que isso nunca vai mudar.
Não. sempre vai sendo Eu não estimulada. vejo previsão, cara, sinceramente. Só chegar uma bomba atômica e começar do zero, velho. Bem real. Teria que recomeçar um país que É. começou a partir da exclusão. Eu sou o Uhum. senhor de escravo, você é escravizado, então Uhum. começa, se mantém de diversas formas, Você tá? sabe com quem está falando, né? Ridículo isso, né, que tem Aham. aqui. E uma coisa interessante é que, se a gente fizer um pouco de comparação do sul do Brasil, tem muitas coisas que a gente realmente, né, tem que observar, é que como o europeu, né, o italiano e o alemão, o polonês, o ucraniano, eles vieram fugidos de uma situação terrível, né, eles criaram um pouco mais de senso de comunidade, Uhum. né? Quando você vai em outras regiões do Brasil, a situação é que me impressiona mais ainda. Não é só a falta de recurso, é a falta de interesse público. Né? O desvio público é terrível. Né? Uhum. Então, e quando você falou uma coisa muito importante, por que alguém faria isso? É você ver isso constantemente acontecendo no nosso país. Uhum. Né? Você vê o recurso que poderia ir para a escola, reformar uma escola, que poderia melhorar um hospital, não acontece. Né? Isso com raras exceções. Outra coisa que me chama muita atenção lá é quando minha ex-esposa, na verdade, Aham. teve um problema na época, e ela ficou internada no hospital, tomando medicação e tal. Cara, foi um atendimento de hotel, e era um hospital público. Uhum. Ela tinha um menu para poder escolher o que ela poderia comer, ela tinha todo um atendimento, ela tinha um quarto com mais uma pessoa só, Ó. e se precisasse, poderia ficar sozinha, entendeu? Uhum. Então, tem um respeito pela criança, e tem um respeito pela pessoa doente que você não vê no nosso país. Uma coisa interessante que eu não sei como é que é na Itália, se chegou a ver essa parte, até de trabalhar mesmo em empresas, né, ou algo assim, mas na Rússia eles dão um salário, acho que todo lugar que eu conheci até agora, dão um salário bom, mas eles não pagam vale transporte, não pagam a comida, vale alimentação, né? Mas o salário é bom, é alto já, não é separado nesse aspecto, né? Que é o salário mais benefício que a gente fala no Brasil. Mas sobra dinheiro, entendeu? Sobra. E, e assim, e aí no Brasil, quando eu ficava aí, até seja como professor particular, ou seja trabalhando em escola, ou seja com outros empregos, nunca sobrava dinheiro, cara. Não, Então, e eu era bolsista, Simão, eu era bolsista e sobrava dinheiro. aham, aham, Entendeu? aham. Eu pagava minha hospedagem, pagava minha alimentação, o transporte era um valor anual, eu pagava 200 euros por ano, Uhum, né, livre, né, uhum. e todo o resto não me preocupava. Então era muito comum no final do mês sobrar 150, 200 euros, e que eu poderia gastar ou poderia comprar algo para mim, ou poderia juntar para o próximo mês, entendeu? Inclusive foi o dinheiro que eu usei para poder voltar para o Brasil, Entendi. né, eu tive que voltar por uma série de fatores. Sim. Não sei como é que é aí, mas a única coisa que eu lembro que aqui é muito melhor são duas coisas. São as frutas, frutas no Brasil, porque também é algo da natureza, né? A gente tem É, essa oferta da natureza extraordinária. A carne é muito boa, apesar da quantidade de hormônios que é muito grande, a a carne gente do Brasil sabe. é boa. Aham. Só queria deixar assim, cara, a última pergunta, talvez, ou a última frase, que tens algum tipo, porque tu é professor também, né? E eu falo isso, tem um aluno também de criança, eu já dei aula, mas isso aqui na Tailândia e na Rússia, aula para criança muito pequena. Na Tailândia eu dei aula para jardim de infância, então dei 1 ano de idade até 4 anos de idade. Mas acho que como professor a gente talvez possa meio que. Qual que é a tua mensagem assim, que tu daria para teus alunos, ou que tu fala para teus alunos, né? Sobre vida ou sobre estudo, se quiser uma mensagem final, assim, tipo um resumo de tudo isso. O que eu falei para eles foi o seguinte: abraça o mundo, vai atrás. Se você tem um sonho de sair do Brasil, saia. Vale a Uhum, pena. Mesmo que você se decepcione, você cresce muito como ser humano, é um uhum, negócio impressionante, tá? E uma coisa que eu parei de falar para eles: estude por causa do Enem, estude por causa do vestibular. Eu falei agora: estude para você. uhum, Estude para você crescer. Estude para você ter esse conhecimento. Estude para você saber chegar no boteco como a gente se conheceu e poder trocar ideias com as pessoas porque você aprendeu, porque você cresceu, né? uhum, O que nós somos é resultado do nosso estudo. Então, o que eu digo para eles é isso. Vai lá fora, vai para os Estados Unidos se você quiser. Vai receber muito preconceito, porque você é latino como qualquer outro lá para eles. Vai para a Europa, vai conhecer essa realidade, vai ter uma amiga que quer conhecer a África, vai, maravilhoso, extraordinária experiência. uhum, Depois conta para mim como é que foi. uhum, Mas tem essa vontade de aprender. E isso é uma coisa que me fascina em você, é que você está sempre aprendendo. Você está sempre observando isso e crescendo como ser humano. Então, acho que isso é o mais importante, a gente uhum. crescer como pessoa, como ser humano, nesse contato com várias culturas. Tu ou algum serviço que tu faz de aula ou algo assim? Não, por enquanto eu sou observador das redes. Eu estou torcendo pelo Tá. seu sucesso, porque você é uma pessoa que eu admiro muito. Eu espero que esse canal cresça bastante. Uhum.
e que as pessoas aprendam com a sua experiência e com as pessoas que você foi entrevistando nesse podcast, vai ser maravilhoso. Sim, legal. Tá, obrigado. Porque às vezes eu vejo, eu até criei, é um plano antigo de criar esse canal, esse negócio, né? Porque eu viajo, porque eu dou aula de inglês pela internet e, consequência, eu tenho essa independência geográfica, digamos assim. Posso dar aula em qualquer lugar do mundo e eu escolhi não estar no Brasil. Então seria isso de novo, tipo, eu agradeço. E reforçando para dar o like no canal, se inscrever, né, se não fez ainda. Por favor, façam, porque 40% das visualizações do vídeo são de não inscritos, então vamos ajudar o cara aqui a se inscrever. E é isso, beleza? Valeu, João. Até mais. Obrigado. Tchau, Máximo, tchau. obrigado pela Valeu. oportunidade.